Bom dia a todos, todas, sob a proteção de Deus, havendo quórum regimental, estando presente nossa ilustre representante do Ministério Público de Contas, doutora Ana Helena, declaro aberta a sessão de número 42, 42ª sessão, iniciando-a com o julgamento do processo número 22.009, que tem como relator o ilustre conselheiro Antônio Jorge Malheiro, a quem eu passo a palavra. Obrigado, Excelência. Excelência, para facilitar, eu pediria para nós agruparmos, mas em função da pauta ter alternado um e outro assunto, nós vamos agrupando em função do que estiver aqui na pauta. Sim, ok. Então, este primeiro é a pura responsabilidade em face do não envio de remessas de informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais no Bujari no primeiro bimestre, em descumprimento à Resolução 87. Aberto o processo, foi registrado, autuado, encaminhado à DAF. Na análise inicial da segunda inspetoria foi constatado o descumprimento de norma contida no artigo 2º, parágrafo 1º da Resolução 87, em face da ausência do envio a esta Corte de Contas, por meio informatizado, de informações relativas ao primeiro bimestre de 2016. Regularmente citado, o gestor, através do Diário Eletrônico de Contas, o mesmo não aproveitou a oportunidade, quedando-se inerte, apesar de ter requerido a prorrogação de prazos para apresentar a defesa, o que lhe foi concedido conforme informação certificada pela Secretaria das Seções, a folha 23, o doutor Ministério Público Especial de Contas, através de seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, pronunciou-se às folhas 26 a 27, é o relatório, Excelência. Obrigada, senhor relator. Com a palavra, nossa ilustre representante do Ministério Público de Contas. Senhora Presidente, senhores conselheiros, trata-se de processo para apuração de responsabilidade do senhor Antônio Raimundo de Brito Ramos, prefeito de Bujari, pela irregularidade consistente no descumprimento do artigo 2º, parágrafo 1º, combinado com o artigo 19 da Resolução TCE-ACRE 87 de 2013. Conforme a análise técnica realizada pela segunda inspetoria, o gestor deixou de enviar a esta Corte de Contas, na época própria, as informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais da Prefeitura referentes ao primeiro bimestre de 2016, descumprindo a referida resolução. Devidamente citado, o gestor não se manifestou. Da análise dos autos, observa-se que o gestor deixou de apresentar, no período devido, as informações exigidas pela Resolução 87, relativas ao primeiro bimestre de 2016. Ante o exposto, este MPC opina pela aplicação de multa prevista no artigo 89, inciso 2 da Lei Complementar Estadual 38 de 93, em dosimetria a ser definida pelo plenário. É o pronunciamento, senhora Presidente. Obrigada, senhora Procuradora. Com a palavra, o conselheiro relator. Obrigado, Excelência. Nesse mesmo sentido, para a aplicação de multa no valor de 3.570 ao senhor Antônio Raimundo de Brito Ramos, em face do não envio das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais do município referente ao primeiro bimestre de 2016, e após pelo arquivamento dos autos, é como voto, Excelência. Em votação, conselheiro Ronald Polanco. 16. Na pauta está 15, né? Está 15. 16. É 16. Mas é 16. É 16, E a 16. correção da pauta. 16. Porque até 2015 não se Ninguém cobrava aplicou. multa, né? Isso. Acompanhe o relator. Também acompanho o voto do conselheiro relator e assim decidiu-se por unanimidade, nos termos do voto por ele proposto, que permaneço com a palavra com o processo 22.046. Obrigado, Excelência. Dona Cleusa tinha me arrumado aqui para nós por assunto, né? E aí nós estamos seguindo pela pauta. Pela pauta. Então, eu pediria agora para nós analisarmos, então, esses três processos aqui, que é o 22.046, 22.039 e 22.044, que é por uma responsabilidade por não cumprimento de determinação em acordo. Ouço o Ministério Público. Nada opor, senhora Presidente. Conselheiro Ronald Polanco. Nada opor. Pode prosseguir, senhor relator. Obrigado, Excelência. 36, 46, 39 e o 44.
Então, trata o presente processo da apuração de responsabilidade do gestor primeiro processo, do senhor Antônio Raimundo de Brito Ramos, prefeito do Bujari, em face de não cumprimento do Acordo 9.299, que decidiu pela notificação do gestor para que em 90 dias implantasse o portal de transparência na Prefeitura. O gestor foi citado em 9 de junho de 2016, conforme certidão à folha 12, pedida pela Secretaria das Seções, em 8 de julho de 2016. Até aquela data, o gestor não havia dado entrada em quaisquer documentos neste tribunal. No segundo processo, 22039, é o gestor Antônio Raimundo de Brito Ramos, também da Prefeitura do Bujari, que lhe foi dado o prazo de 60 dias para atender o sistema Eleges. Foi citado dia 8, conforme certidão à folha 12, expedida pela Secretaria. O gestor não realizou em 8 de julho, não havia realizado o envio dos dados. E, por último, o processo 22044, que trata do presidente da Câmara também do Bujari, senhor Adaildo dos Santos Oliveira, em função do Acordo 9.341, que lhe dava um prazo de 60 dias para implantar o portal da transparência. O mesmo foi citado e, conforme certidão da Secretaria das Seções, não houve entrada em qualquer documento neste tribunal. Em todos os 3 processos, o doutor Ministério Público Especial de Contas se pronuncia, são os relatórios, Excelência. Obrigada, Excelência. Com a palavra, a ilustre representante do Ministério Público de Contas. Senhora Presidente, senhores conselheiros, tratam-se de processos para verificar, para apurar a responsabilidade pelo descumprimento de acórdão, o primeiro, que determinou 60 dias em todos eles. O primeiro para cumprimento do portal da transparência, o segundo do sistema Elege e o terceiro também do portal da transparência. Regularmente citados, os gestores não aproveitaram a oportunidade. Ante o exposto, a MPC opina pela aplicação de multa, de que trata os incisos 2 e 4 do artigo 89 da Lei Complementar 38 de 93, dosada a critério do colegiado, sem prejuízo de nova cobrança de atendimento às referidas normas. São os pronunciamentos, senhora Presidente. Obrigada, senhora Procuradora. Com a palavra, o conselheiro relator. Obrigado, Excelência. No primeiro processo, o 22046, pela aplicação de multa no valor de 3.570, o senhor Antônio Raimundo de Brito Ramos, prefeito do município de Bujari, com fundamento no artigo 89, incisos 2 e 4 da Lei Complementar Estadual 38, pela notificação do mesmo para que alimente o link Transparência Pública no sítio da Prefeitura Municipal do Bujari, pelo encaminhamento do processo à DAF para que acompanhe o cumprimento das medidas referidas no item 2, que lhe dá também o prazo de 45 dias, com todas as informações obrigatórias, sob pena de multa, e após aquele prazo que retorne o processo com a devida conclusão para as medidas que se fizerem necessárias. Com relação ao segundo processo, também na mesma linha, pela aplicação de multa no valor de 3.570 ao senhor Antônio Raimundo de Brito Ramos, agora em função do Eleges, e após pelo arquivamento, porém antes, pela notificação da DAF para que faça o acompanhamento, pela notificação do gestor para que no prazo de 45 dias tome as medidas que se fazem necessárias e após pelo arquivamento. E no terceiro processo, na mesma linha, pela aplicação da multa de 3.570 ao senhor Adaildo dos Santos Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Bujari, pela notificação do mesmo para que no prazo de 45 dias cumpra o que foi estabelecido no Acordo 9.297, encaminhamento à DAF para acompanhamento, que após o prazo retorne o processo com a devida conclusão para as medidas que se fizerem necessárias, e aqui então é uma decisão interlocutória para que nós não tenhamos que abrir um outro processo. É como voto, Excelência. Obrigada, senhor relator, em votação. E só uma informação, senhor relator, no processo 22.039 também tem aplicação de multa ao senhor Antônio Raimundo de Brito Ramos? Também, é que o primeiro é pela transparência, o 2039 é pelo Eleges. Mas tem a multa, não é? Também tem a multa. Isso. Conselheiro Ronald Polan. Acompanho o voto. Também acompanho os votos proferidos pelo conselheiro relator e assim decidiu-se por unanimidade nos termos dos votos propostos por ele.
que permanece com a palavra, agora com o processo 20.2010. Obrigado, Excelência. Agora é o processo 22.010, que trata de apuração de responsabilidade do gestor Otávio Guimarães Vareda, prefeito de Capixaba, em face de não envio das informações do primeiro bimestre de 2016. A segunda inspetoria apresentou relatório informando a ausência dessas informações. O gestor foi citado, mas permaneceu inerte. O doutor Ministério Público Especial de Contas, através da sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima, pronunciou-se a folha 26. É o relatório, Excelência. Obrigada, senhor relator. Com a palavra, a ilustre representante do MPC. Senhora presidente, senhores conselheiros, trata-se de processo aberto com vistas a apurar a responsabilidade do senhor Otávio Guimarães Vareda pela falta de envio das informações solicitadas pela resolução TCE-ACRE 87 de 2013, referente ao primeiro bimestre de 2016. A análise técnica procedida pela segunda Inspetoria-Geral de Controle Externo verificou o descumprimento da referida norma e sugeriu a citação do gestor para apresentar defesa, sob pena de aplicação da multa prevista no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38 de 93, com base no artigo 19 da Resolução número 87 de 2013. Convocado para o contraditório, o gestor não aproveitou a oportunidade. Em pesquisa ao Sistema de Análise e Gestão de Relatórios deste Tribunal, verifica-se que a remessa eletrônica dos dados a que se refere ocorreu de forma intempestiva em 23 de junho de 2016, conforme documento anexo. Observa-se neste efeito o descumprimento da Resolução 87 de 2013, considerando que o Tribunal concedeu os exercícios de 2014 e 2015 para os devidos ajustes. Este MPC opina pela aplicação de multa por grave infração à norma legal, com base no artigo 19, que deve ser dosada pelo colegiado nos termos do assento regimental 01 de 2000, sem prejuízo de notificação à origem para cumprimento da referida norma, sob pena de responsabilidade. É o pronunciamento, senhora Obrigada, senhora procuradora. Com a palavra, o relator. Obrigado, Excelência. Na mesma linha da nova procuradora, mas neste caso, como nós estamos nessa fase ainda de ajuste, alguns já terminaram de concluir a atividade, realmente ele foi intempestivo, eu voto apenas pela notificação, para que cumpra doravante todos os prazos com relação à entrega e não aplica a multa, portanto, pelo arquivamento. É como voto, Excelência. Correto. Essa tem sido, inclusive, as decisões nos outros processos, mesmo quando os dados são intempestivos, nós não estamos realmente aplicando a multa. Entregando, né? Assim, estamos exatamente, hoje a gente exige a entrega e estamos fazendo aquela pressão agora pelo prazo, né? Então, ainda estamos concedendo alguma situação, um atraso, né? Em votação, o conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto. Também acompanho o voto do conselheiro relator e assim decidiu-se por unanimidade nos termos do voto por ele proposto, que permanece com a palavra com o processo 22.040. Obrigado, Excelência. Este é relativo ao acórdão 9.304, é o processo de responsabilidade do gestor Otávio Guimarães Vareda, de Capixaba, em função do Eleges, o mesmo foi citado e não encaminhou os dados. Consta, então, a folha 15, a pronúncia da nobre procuradora Ana Helena de Azevedo Lima, é o relatório, Excelência. Obrigada, senhor relator. Com a palavra, nossa ilustre representante do MPC. Senhora presidente, senhores conselheiros, trata-se de processo aberto com vista à responsabilização do senhor Otávio Guimarães Vareda por descumprimento do acórdão número 9.304 do plenário, que fixou 60 dias para atualização dos dados no sistema Eleges, conforme a exigência da Resolução 83 de 2013. Convocado para defesa e expirado o prazo concedido, não houve resposta. Ante exposto, este MPC sugere a aplicação de multa de que trata os incisos 2 e 4 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38 de 93, dosada a critério do colegiado, sem prejuízo de nova cobrança de atendimento à referida norma. É o pronunciamento. Obrigada, senhora procuradora. Com a palavra, nosso ilustre relator. Excelência, na mesma linha, então, pela multa 3.570, pela notificação para que o gestor apresente, então, os dados do Eleges em 45 dias, pelo encaminhamento à DAF para acompanhamento do cumprimento e depois que volte o processo para darmos prosseguimento, fica como uma decisão interlocutória, porque se nós fecharmos ele, depois abrimos outro e tal, e assim nós continuamos no mesmo processo
até conseguirmos aquilo que o tribunal pretende, que é a alimentação do sistema. Em votação, o conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o entendimento. Também voto com o conselheiro relator e assim decidiu-se por unanimidade nos termos do voto por ele proposto, que permanece com a palavra com o processo 20.772. Então, o 21.772, eu mesmo desorganizei aqui a organização, então agora está indo aqui com um pouquinho mais de... Tranquilo. Agora, o presente processo, também da Prefeitura de Capixaba, em face do não cumprimento do cadastro eletrônico das licitações, então agora é com relação ao LICOM. Sim. A segunda inspetoria apresentou um relatório técnico que aponta que, neste período, as licitações não cadastradas ou foram cadastradas de forma intempestiva. O gestor foi citado, mas permaneceu inerte. E o Ministério Público Especial, através do seu procurador, Dr. Sérgio Cunha Mendonça, pronunciou-se a folhas 33 e 34. É o relatório, Excelência. Obrigada, senhor relator. Com a palavra, a ilustre representante do Ministério Público de Contas. Senhora presidente, senhores conselheiros, trata-se de processo aberto para apurar a responsabilidade do senhor Otávio Guimarães Vareda, prefeito de Capixaba, em razão do descumprimento à resolução TCA 97 de 2015, que dispõe sobre o cadastro eletrônico dos processos licitatórios, dispensa e inexigibilidade, adesão à ata de registro de preços e contratos no portal de licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre, LICOM. A análise técnica procedida pelo grupo de trabalho do LICOM verificou o descumprimento da referida norma e sugeriu a aplicação da multa prevista no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38, com base no artigo 5º da Resolução 97 de 2013. Devidamente citado, o gestor quedou-se inerte. O processo foi encaminhado ao MPC no dia 11 de julho. Compulsando os autos, verifica-se que o gestor deixou de inserir no portal das licitações desta Corte as informações relativas a 4 licitações, sendo 3 pregões e 1 convite, além de um envio intempestivo do convite publicado no Diário Oficial do Estado, 11.750, e inserido no 11.750 de 6 de fevereiro de 2016 e inserido no LICOM somente em maio de 2016. Ante exposto, este MPC opina pela aplicação de multa ao senhor Otávio Guimarães Vareda, com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38 de 93, combinado com o artigo 5º da citada Resolução 97 de 2015. É o pronunciamento, senhora presidente. Obrigada, senhora procuradora. Com a palavra, o ilustre conselheiro relator. Obrigado, Excelência. Neste caso, pela aplicação de multa, pelo que já ocorreu, 3.570 ao gestor, pela notificação do gestor para que doravante atenda a resolução 97 de 2015, que é essa do LICOM, pela cientificação da DAF para acompanhamento e que, em caso de reincidência, peça a abertura de novo processo para apurar a responsabilidade, que zerou para trás, começamos para frente, e após pelo arquivamento dos autos. É como voto, Excelência. Obrigada, senhor relator. Em votação, o conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto. Também acompanho o voto do conselheiro relator e assim decidiu-se por unanimidade nos termos do voto por ele proposto, que permanece com a palavra com o processo 22.047. Excelência, eu pediria agora, como os dois seguintes tratam de não cumprimento de acordo, que então nós possamos julgá-los em bloco. Pois não, pode prosseguir, senhor. Obrigado, Excelência. O primeiro processo trata da apuração de responsabilidade do gestor Otávio Guimarães Vareda, prefeito municipal de Capixaba, em face do não cumprimento do acordo 9.300, que decidiu pela notificação do gestor para que, no prazo de 60 dias, implantasse o portal de transparência da Prefeitura Municipal de Capixaba. O gestor foi citado e, conforme certidão expedida pela Secretaria das Seções, até 8 de julho de 2016, não havia dado entrada em qualquer documento neste tribunal. O segundo processo, 22.045, trata de apuração da responsabilidade do gestor Charles Oliveira de Souza, presidente da Câmara de Capixaba, em face do acordo 9.297, que também lhe dava 60 dias para a implantação do portal de transparência. Até a data em que se solicitou informação à Secretaria das Seções, nada deu entrada,
E o doutor Ministério Público Especial de Contas se pronuncia em ambos os processos. São os relatórios, excelência. Obrigada, senhor relator. Com a palavra, a nossa ilustre representante do Ministério Público de Contas. Senhora presidente, senhores conselheiros, no primeiro processo, pretende-se a responsabilização do senhor Otávio Guimarães Vareda por descumprimento ao Acordo 9.300 de 2015, que fixou 60 dias para atualização dos dados do portal de transparência, conforme a exigência da Lei Complementar Federal 131 de 2009. Instado responsável e expirado o prazo concedido para a providência, não houve resposta. Nestas condições, sugerimos a aplicação de multa, de que trata os incisos 2 e 4 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38 de 93, dosada a critério do colegiado, sem prejuízo de nova cobrança de atendimento à referida norma. No segundo processo, pretende-se a responsabilização do senhor Charles Oliveira de Souza por descumprimento do Acordo 9.297 de 2015, que fixou 60 dias também para atualização do portal da transparência. Citado o responsável, esperado o prazo, não houve resposta. Nessas condições, sugerimos a aplicação de multa, de que trata os incisos 2 e 4 do artigo 89, dosada a critério do colegiado, sem prejuízo de nova cobrança de atendimento à referida norma. São os pronunciamentos, senhora presidente. Obrigada, senhora procuradora. Com a palavra, nosso ilustre conselheiro relator. Obrigado, excelência. Em ambos, nós temos decisão interlocutória, na mesma situação dos anteriores, pela aplicação de multa de R$ 3.570 a cada um dos gestores, com fundamento no artigo 89, incisos 2 e 4 da Lei 38, pela notificação dos mesmos, para que cumprem os acórdãos, no prazo de 45 dias, com todas as informações obrigatórias sob pena de nova multa, pelo encaminhamento do processo à DAFO para acompanhar o cumprimento das medidas referidas no item 2 e, após aquele prazo, que retorne o processo com a devida conclusão para as medidas que se fizerem necessárias. É como voto, excelência. Obrigada, senhor relator. Em votação, conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o entendimento. Também acompanho o voto do conselheiro relator e assim decidiu-se por unanimidade nos termos dos votos por ele propostos. Permaneço com a palavra com o processo 20.019. Obrigado, excelência. Este processo apura a responsabilidade do senhor Antônio Carlos Ferreira Portela, prefeito do município de Porto Acre, em face do descumprimento da resolução 87, pelo não envio das informações do primeiro bimestre de 2016. Na análise inicial, a segunda inspetoria constatou o descumprimento da norma, o gestor foi citado e quedou-se inerte, apesar da solicitação de prorrogação de prazo. O doutor Ministério Público Especial de Contas se pronuncia através de seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, em um relatório, excelência. Com a palavra, ilustre representante do MPC. Senhora presidente, senhores conselheiros, trata-se de processo aberto para apurar a responsabilidade pela falta de envio das informações solicitadas pela resolução TCE-Acre 87 de 2013. A análise técnica procedida verificou o descumprimento da referida norma e sugeriu a citação do responsável sob pena de aplicação da multa prevista no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar 38 de 93, com base no artigo 19 da citada resolução, regularmente citada e cientificado sobre a necessidade de atualização do envio de dados no portal do gestor, o senhor Antônio Carlos Ferreira Portela quedou-se inerte, conforme certidão de folhas 23. Compulsando os autos, verifica-se que houve descumprimento da resolução, com base no seu artigo 19, pela não apresentação de qualquer excludente ou explicação, falta passiva de aplicação de multa por grave infração à norma legal. Ante exposto, este MPC opina pela aplicação de multa ao senhor Antônio Carlos Ferreira Portela, prefeito de Porto Acre, com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38 de 93. É o pronunciamento. Obrigada, senhora procuradora. Com a palavra, o conselheiro relator. Obrigado, excelência. Então, pela aplicação de multa ao senhor Antônio Carlos Ferreira Portela, prefeito do município de Porto Acre, no valor de R$ 3.570, nos termos do artigo 89, inciso 2 da Lei Complementar Estadual 38, em face do não envio a esta Corte de Contas por meio informatizado das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais relativas ao primeiro bimestre de 2016, referentes à Prefeitura Municipal de Porto Acre, pela notificação do gestor, para que cumpra nos próximos bimestres as normas estabelecidas na Resolução 87, sob pena de responsabilidade e após pelo arquivamento dos autos. É como voto, excelência. Obrigada, excelência. Em votação, o conselheiro Ronald Polanco.
Acompanho o voto. Também acompanho o voto do ilustre conselheiro relator, decidindo-se assim por unanimidade nos termos do voto proposto. Obrigado, Processo Excelência. 22.041. Permanece com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Obrigado, Excelência. Perdão. Tratam os autos agora do processo de apuração de responsabilidade do senhor Antônio Carlos Ferreira Portela, prefeito do município de Porto Acre, em face do não cumprimento da decisão contida no Acórdão 9.305, que lhe estabeleceu o prazo de 60 dias para inserir no sistema ELES as informações digitais previstas na Resolução 83. Citado gestor apresentou defesa tempestivamente e, após análise, a inspetoria em seu relatório concluiu que, apesar do gestor ter informado que os dados do município foram atualizados junto ao sistema ELES, este fato não ocorreu. O Ministério Público Especial de Contas, através do seu ilustre procurador-chefe, Dr. Mário Sérgio Nery de Oliveira, pronunciou-se a folha 28 ao relatório, Excelência. Obrigada, senhor relator. Com a palavra, nosso ilustre representante do MPC. Senhora Presidente, senhores conselheiros, pretende-se a responsabilização do senhor Antônio Carlos Ferreira Portela, prefeito de Porto Acre, por descumprimento do Acórdão número 9.305 de 2015, que fixou 60 dias para a inserção no sistema ELEGES desta Corte a legislação local exigida pelo parágrafo 1º do artigo 2º da Resolução TCE-Acre 83 de 2013. Instado responsável, a resposta acostada, segundo a instrução e pesquisa realizada no dia 4 de julho de 2016, demonstraram que não houve atendimento ao referido julgado. Nestas condições, sugerimos a aplicação de multa de que trata os incisos 2 e 4 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38 de 93, dosada a critério do colegiado, sem prejuízo de nova cobrança de regularização da pendência. É o pronunciamento. Obrigada, senhora procuradora. Com a palavra, o conselheiro relator. Obrigado, Excelência. Na mesma linha, aplicação de multa ao gestor de R$ 3.570, em face do descumprimento da inserção dos dados no sistema ELEGES, pela notificação do gestor para, no prazo de 45 dias, inserir as informações previstas naquela resolução, sob pena de responsabilidade, pelo encaminhamento dos autos à DAF para acompanhamento do cumprimento da determinação no prazo estabelecido, e após que nos retornem os autos, é como voto, Excelência. Obrigada, Excelência. Em votação, o conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto. Também acompanho o voto do conselheiro relator e assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto por ele proposto, que permanece com a palavra com o processo 22.025. Obrigado, Excelência. Excelência, agora eu pediria para nós, então... Perdão, agora é o 22 e 25, né? Isso. Este isolado. Então, é um processo de apuração de responsabilidade do senhor Márcio Pereira Miranda, prefeito do município de Chapuri, em face do cumprimento da Resolução 87, referente às informações do primeiro bimestre de Chapuri. O mesmo foi registrado, teve análise e foi constatado realmente a ausência do envio a esta Corte de Contas dos dados relativos ao primeiro bimestre. O gestor foi citado e apresentou defesa intempestivamente, mas foi por nós trazido aos autos, e foi constatou-se que o gestor, mesmo intempestivamente, enviou as informações devidas relativas ao primeiro bimestre, porém a DAF opina, ao final, pela aplicação de multa ao gestor, em face do envio das referidas informações ter sido realizado fora do prazo. O doutor Ministério Público Especial de Contas, através do seu ilustre procurador Dr. Mário Sérgio Nery de Oliveira, pronunciou-se a folha 37, é o relatório, Excelência. Obrigada, Excelência. Com a palavra, a ilustre representante do Ministério Público de Contas. Senhora Presidente, senhores conselheiros, trata-se de processo de responsabilização do prefeito de Chapuri em razão da falta de informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais referentes ao primeiro bimestre de 2016, conforme a exigência do parágrafo 1º do artigo 2º da Resolução TCE-Acre 87 de 2013. Citado o titular, sua resposta intempestiva não foi acatada pela análise, visto que o encaminhamento produzido se deu fora do prazo. Isto posto, concordamos com a aplicação da multa de que trata o inciso 2 do artigo 89 da citada Lei Orgânica, sem prejuízo de determinação ao responsável para observância pontual da normativa em questão, sob pena de novas implicações.
É o pronunciamento. Obrigada, senhora procuradora. Com a palavra, o conselheiro relator. Obrigado, Excelência. Conforme e de acordo com a nossa decisão num dos processos que antecedeu, já nesta pauta de hoje, votamos, uma vez que houve a entrega, mesmo que intempestiva, pela notificação do gestor, o senhor Márcio Pereira Miranda, para que cumpra nos próximos trimestres o prazo estabelecido na Resolução 87, sob pena de responsabilidade, e após pelo arquivamento dos autos, é como voto, Excelência. Obrigada, senhor relator. Em votação, o conselheiro Ronald Polanco. Também acompanho o voto do conselheiro relator e assim decidiu-se por unanimidade nos termos do voto por ele proposto, que permanece com a palavra com o processo 22.042. Obrigado, Excelência. Aqui eu pediria para nós votarmos em conjunto, então, o 22.042 e o 22.050. Desculpe. Pode prosseguir, Excelência. Obrigado, Excelência. O primeiro, apura a responsabilidade do senhor Márcio Pereira Miranda, prefeito do município de Chapuri, em face do não cumprimento da decisão contida no Acórdão 9.306, que lhe deu o prazo, que lhe estabeleceu o prazo de 60 dias para inserir no sistema ELES as informações da Prefeitura. Regulamento citado, o mesmo não aproveitou a oportunidade, quedando-se inerte. No segundo processo, é a apuração da responsabilidade do senhor Márcio Pereira Miranda, também prefeito do município de Chapuri, mas agora em função do descumprimento do Acórdão 9.301, que lhe estabeleceu o prazo de 60 dias, agora, neste caso, para a atualização do portal da transparência. Aberto, o mesmo foi registrado, autuado, regularmente citado, não aproveitou a oportunidade, quedando-se inerte. O doutor Ministério Público Especial de Contas se pronuncia em ambos os processos nos relatórios, Excelência. Obrigada, senhor relator. Com a palavra, a ilustre representante do MPC. Senhora presidente, senhores conselheiros, trata-se de processo aberto com vistas à responsabilização do senhor Márcio Pereira Miranda por descumprimento aos acórdãos 9.301 de 2015 e 9.303 de 2015, que fixou o prazo de 60 dias para atualização do portal de transparência, conforme exigência da Lei Complementar Federal 131 de 2009. Instado responsável, expirado os prazos concedidos para as providências, não houve respostas. Nestas condições, sugerimos a aplicação de multas, de que tratam os incisos 2 e 4 do artigo 89 da Lei Complementar 38 de 93, dosada a critério do colegiado, sem prejuízo de nova cobrança de atendimento à referida norma nos dois processos, senhor presidente. Obrigada, senhora procuradora. Com a palavra, o ilustre conselheiro relator. Obrigado, Excelência. Ambos os processos, pela aplicação de multa 3.570, pelo descumprimento do acórdão. As duas decisões propostas são interlocutórias, então, pela notificação, novamente, do gestor para, no prazo de 45 dias, apresentar as informações que estão sendo solicitadas, encaminhamento à DAF para acompanhamento desta decisão e que depois retorne os autos a esta relatoria. Esses são os votos, Excelência. Obrigada, senhor relator. Em votação, conselheiro Ronald Polanco. Também acompanho o voto do conselheiro relator e assim decidiu-se por unanimidade nos termos propostos por ele em seus votos. Processo 20.403, permanece com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, eu pediria para retirar de pauta este processo. Pois não. Senhor relator, pode prosseguir. Processo 9.334, incorporação salarial. Obrigado, Excelência. Tratam agora os autos de registro de incorporação salarial da servidora Terezinha Vale Batalha, que foi registrado e autuado já em 97. A quarta inspetoria, em sua análise às folhas 91 e 96, verificou que foram acostados aos autos os documentos comprobatórios referentes ao processo administrativo que originou o benefício e observa que a Resolução 78 não alcança o processo de incorporação, mas tão somente de aposentadoria. Salienta que em meados de 97 e 98 foram instaurados processos como este, em que se questionava a legalidade da incorporação de gratificação pelo exercício de função de direção e chefia, e que o Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido da concessão do benefício em questão. O processo está tramitando nesta Corte desde aquele prazo.
A DAF verificou ainda, em consulta ao sistema Turmalina, que a servidora continua em atividade e a discussão quanto ao mérito ocorrerá nos autos do processo de aposentadoria. O doutor Ministério Público Especial, através do seu ilustre procurador, doutor João Isidro de Melo Neto, se pronuncia no processo. É o relatório, excelência. Obrigada, senhor relator. Com a palavra, a nossa ilustre representante do Ministério Público de Contas. Senhora presidente, senhores conselheiros, trata-se de análise de regularidade de incorporação de diferença salarial pelo exercício de cargo em comissão concedida em favor da servidora Terezinha Vale Batalha, conforme portaria 3052 de 92. Em sede de análise preliminar realizada pela DAFO, verificou-se que a documentação juntada aos autos não se afigurava suficiente para a completa análise técnica da incorporação concedida, razão pela qual foi requerida em outubro de 97, ajuntada aos autos de certidão de tempo de serviço da servidora, a fim de se comprovar o preenchimento do requisito temporal para a concessão da incorporação, solicitação esta que foi atendida com a juntada do documento de folha 70. No entanto, conforme assevera a 4ª Inspetoria Geral de Controle Externo, em relatório de folhas 91 e 93, que o processo foi sobrestado após solicitação pelo órgão de origem de devolução dos processos de incorporação que, à época, tramitavam nesta Corte para o saneamento de pendências existentes que estão impedindo o registro por este tribunal. Sobrestado em fevereiro de 2002 na Secretaria das Seções, o feito voltou a tramitar somente em fevereiro de 2013, quando foi encaminhada à 4ª Inspetoria para os fins dos dispostos na Resolução TCE-Acre 78/2013. Da análise dos autos, verifica-se a ocorrência de um distendido lapso temporal decorrido desde a concessão da incorporação, ocorrida há mais de 23 anos, bem como da autuação do feito nesta Corte, ocorrida em 97. Desse modo, não havendo nos autos qualquer indício de má-fé da servidora beneficiada com a incorporação, forçoso é reconhecer, no caso, nos termos da jurisprudência dominante nesta Corte, a necessidade de observância do princípio da segurança jurídica a incidir sobre as situações jurídicas consolidadas pelo transcurso de tão significativo lapso temporal. Ante o exposto, em consonância com o entendimento manifestado pela área técnica, este MPC opina pelo arquivamento do presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485 do CPC, de 2015, aplicável à espécie por força do artigo 172 do Regimento Interno Local. É o pronunciamento, senhora presidente. Obrigada, senhora procuradora. Com a palavra, o ilustre conselheiro relator. Mesma linha, excelência, pelo arquivamento das autos. Em votação, o conselheiro Ronald Polanco. Apoio o voto. Também acompanho, ilustre conselheiro relator, e assim decidiu-se por unanimidade nos termos do voto por ele proposto. Permaneço com a palavra, com o processo 12.511. Obrigado, excelência. Excelência, por se tratar agora de 8 processos de aposentadoria, eu pediria para nós julgarmos eles em bloco. Sim. Até o processo de número 19.529, não é isso? Isso. Perfeito, pode prosseguir, senhor. Okay, obrigado, excelência. Tratam os autos o primeiro processo de aposentadoria por invalidez com proventos integrais da servidora pública da Secretaria de Estado de Educação, da área bandeira de Paulo do Nascimento. Paulo do Nascimento, professor de nível superior, 30 horas. Teve um tempo de serviço líquido de 25 anos, 75 dias, e atendeu, assim, o artigo 40, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição Federal, com a redação dada pela emenda 41, e artigo 32, parágrafo 1º da Lei Complementar Estadual 154. A 4ª Inspetoria reconhece que a servidora foi aposentada por invalidez, por doença especificada na Lei 154, com CID 10K 07.6, e se aposenta com proventos integrais, e apresenta o enquadramento e a fixação de proventos na classe 1, referência aí, em conformidade com a Lei 274, no valor de 4.223. Houve progressão de P1 para P2. No segundo caso, aposentadoria da servidora Maria Cisete de Carvalho Medeiros, professora de nível superior, que tem 26 anos, 76 dias, atendeu todos os requisitos constitucionais, e faz jus à aposentadoria voluntária integral especial por tempo de contribuição, classe 1, referência aí,
valor R$ 2.111,50. No terceiro caso, servidora Ileide Batista Carneiro da Silva, professora PS1, 25 horas, 25 anos, 253 dias de serviço líquido, classe 1, referência F, R$ 1.074,64. No caso seguinte, processo 17.593, servidora Matilde Bernardini Knuven, especialista em educação 2, 30 horas, 30 anos, 47 dias de serviço líquido, classe 1, referência J, R$ 4.457,61. Processo 17.594, a senhora Francisca da Conceição Souza, auxiliar administrativo e operacional da Fundação de Desenvolvimento e Recursos Humanos da Cultura e do Desporto do Estado do Acre, 35 anos, 223 dias de serviço líquido, enquadramento e fixação dos proventos na referência 8, R$ 1.816,92. No processo 19.122, nós temos servidora pública Leoneide Brito do Nascimento, no cargo de técnica em contabilidade, na Secretaria de Estado da Gestão Administrativa, com 34 anos, 128 dias de serviço líquido, enquadramento e fixação dos proventos no grupo 3, referência 8, R$ 1.984,32. No processo 19.414, a senhora Eva Antônia Cardoso Esquerdo, especialista em educação 2, 30 horas, 36 anos, 90 dias de serviço líquido, na classe 2, referência J, R$ 5.147,35. E, por último, a senhora Maria Gessi Alexandre da Silva, professora P1, 30 horas, com 32 anos e 87 dias de serviço líquido, com enquadramento e fixação de proventos na referência 9, e se coadunou com a Lei Complementar Estadual 274, com R$ 3.022,58. Em todos esses processos, há a pronúncia do doutor Ministério Público Especial de Contas, são os relatórios, Excelência. Obrigada, senhor relator. Com a palavra, nossa ilustre representante do Ministério Público de Contas. Senhora presidente, senhores conselheiros, tratam-se de processos de aposentadoria de servidores públicos do Estado do Acre, onde a análise técnica procedida verificou que atualmente eles estão de acordo com as normas pertinentes, pelo que opinou pela legalidade e registro dos mesmos. Com que concordo este MPC, com exceção do processo 15.705 de 2011, da servidora Maria Cisete Carvalho Medeiros, onde a gente opina pela legalidade e registro, sem prejuízo de anotação nos assentamentos funcionais, da referência correta da servidora, que seria letra G e não H, bem como pela notificação da mesma. No processo 15.831/2011, né, onde a gente opina pela legalidade e registro, também sem prejuízo nos assentamentos da correta letra G e não D, e da notificação também da servidora para os fins que entender cabíveis. Aí, com relação ao processo 17.593/2013, da servidora Matilde Bernardini Knuven e da outra professora Eva Antônia Cardoso Esquerdo, nós temos aquela situação em que elas eram professoras, depois, em 2004, viraram especialistas, não sei por que eles citam essa Lei 274, são aqueles casos que a Procuradoria disse que teria que corrigir, em que a gente opinou pelo registro, da mesma forma como daquele anterior, né? Pelo registro no cargo correto de professora e correção em 60 dias, nesses dois casos, que é o 17.593 e o 19.414. São os pronunciamentos, senhora presidente. Obrigada, senhora procuradora. Com a palavra, o conselheiro relator.
Obrigado, Excelência. Excelência, eu voto pela legalidade e registro nos termos que estão propostos pela 4ª IGCE. Eu não fiz nenhuma observação, inclusive a outra situação, porque depois a gente faz a notificação ao gestor para tomar conhecimento dos valores que foram recebidos pelo encaminhamento à Acre Previdência e após pelo arquivamento dos autos. É como voto, Excelência. Obrigada, Excelência. Em votação, o conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto. Também acompanho os votos proferidos pelo ilustre conselheiro relator, e assim decidiu-se por unanimidade nos termos dos votos por ele proposto, a quem eu convido para presidir a sessão enquanto eu relato os meus processos. Cumprimentando todos os presentes, damos prosseguimento, então, à pauta com o processo 22.013, que tem como relatora a nobre conselheira Dulce Araújo, a quem eu passo a palavra. Obrigada, senhor presidente, senhora procuradora doutora Ana Helena, conselheiro Ronald Polanco. Senhor presidente, eu gostaria de julgar em bloco os 2 primeiros processos sequenciais, o 20.2013 e o 20.2028, já que os 2 se tratam do mesmo tema. Ouça a nobre procuradora, doutora Ana Helena. Nada oposto, senhor presidente. Conselheiro Ronald Polanco. O terceiro não mesmo. São É 2, verdade, né? são os 3. 3. São os 3? Ok. Obrigada, conselheiro. Pronto, então com a palavra a nobre relatora. Obrigada, senhor presidente. O primeiro processo trata-se de processo autônomo instaurado no intuito de apurar a responsabilidade do gestor em razão do não envio das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais da Prefeitura Municipal de Feijó relativas ao primeiro bimestre de 2016, em descumprimento à resolução desta Corte de número 87, de 28/11/2013, o segundo processo 22.028, também é processo autônomo para apurar, é o mesmo tema, no caso, pelo descumprimento da Câmara Municipal de Feijó, primeiro bimestre de 2016, e o processo 22.024 também é processo autônomo, nesse caso, por descumprimento da Prefeitura Municipal de Tarauacá relativa ao primeiro bimestre de 2016. Em todos, houve manifestação da área técnica e parecer do Ministério Público de Contas. São os relatórios, senhor presidente. Com a palavra a nobre procuradora, doutora Ana Helena. Senhor presidente, senhora e senhor conselheiro, trata-se de processo aberto com vistas a apurar a responsabilidade pela falta de envio das informações solicitadas pela resolução TCE Acre 87 de 2013, referentes ao primeiro bimestre de 2016. Com relação ao processo 22.013 da Prefeitura de Feijó, fui eu que me manifestei. O relatório técnico constata o envio intempestivo da matéria, pelo que manteve a aplicação de multa. Como se tratava de processo de 2016, mesmo tendo enviado intempestivamente, eu opinei para que a multa fosse aplicada. Com relação ao processo 22.028, que é apurar a responsabilidade da Câmara Municipal de Feijó, a análise técnica verificou o descumprimento da referida norma e sugeriu a citação do gestor, regularmente citado e cientificado sobre necessidade de atualização, o senhor quedou-se inerte. Compulsão dos autos, verifica-se que houve descumprimento com base, o descumprimento da resolução com base no artigo 19, tendo em vista a apresentação intempestiva das informações, falta passiva de aplicação de multa por grave infração. Contudo, como forma de adaptação do dicionário às exigências previstas na norma, o tribunal tem flexibilizado o prazo para fins de encaminhamento das informações. Ante exposto, considerando as decisões recentes da Corte acerca do assunto, este MPC opina excepcionalmente pela notificação do senhor Cláudio Eugênio Silva de Oliveira, presidente da Câmara de Feijó, para que observe as obrigações previstas na resolução TCE Acre 87 de 2013, sob pena de responsabilidade. Da mesma forma, foi o pronunciamento do Sérgio, esse pronunciamento é do Sérgio, da mesma forma foi em relação ao último processo, o 22.024, que seria apurar a responsabilidade em face da Prefeitura Municipal de Tarauacá, primeiro bimestre de 2016.
houve a apresentação intempestiva e, considerando as recentes decisões, ele opina pela notificação. Excepcionalmente pela notificação. São os pronunciamentos, senhor presidente. Com a palavra a nova relatora. Obrigada, senhor presidente. Tendo em vista que nos 3 processos foi verificado, inclusive no de Feijó, que eles enviaram as informações mesmo fora do prazo, os meus votos nos 3 processos, isto posto o voto pela determinação aos gestores para que observem as obrigações previstas na resolução desta Corte, a Resolução 87 de 2013, especialmente o artigo 2º, parágrafo 1º, sob pena de responsabilidade, nos termos do artigo 19 da mencionada norma, pela remessa de cópia dos acórdãos que vierem a ser proferidos à DAFO para acompanhamento e, após as formalidades de estilo, pela remessa dos autos ao arquivo. Foram os votos proferidos, senhor presidente. Em votação, com o senhor Ronaldo Apoio os Polanco. votos. Acompanhamos também o voto da nobre relatora e assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto proposto. Passamos, então, agora ao processo 22.031. Continua tendo como relatora Eu poderia ter votado em bloco, né, mas eu Perfeito. esqueci. Vamos lá, porque é na outra página. Obrigada, senhor presidente. Trata-se de processo também apartado, instaurado para apuração de responsabilidade do gestor, no caso, o senhor José Exídio Nascimento Aragão, da Câmara Municipal de Tarauacá, relativo ao primeiro bimestre de 2016, em descumprimento à resolução desta Corte de Contas de número 87, de 28/11/2013. A DAFO, por meio da 2ª Inspetoria, se manifestou pela citação do responsável, face ao descumprimento da norma já aqui citada, e o Ministério Público de Contas, em manifestação subscrita por seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, pronunciou-se pelo arquivamento do feito. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra a nova procuradora, doutora Ana Helena. Senhor presidente, senhora e senhor conselheiro, trata-se de processo aberto por solicitação da DAFO, com vistas a apurar a responsabilidade pela falta de envio das informações solicitadas pela Resolução TCE-ACRE 87 de 2013. A análise técnica procedida pela 2ª Inspetoria-Geral de Controle Externo verificou o descumprimento da referida norma e sugeriu a citação do gestor sob pena de multa. Regularmente citado e cientificado sobre a necessidade de atualização do envio dos dados, o senhor José Exídio Nascimento Aragão quedou-se inerte. Compulsão dos autos, verifica-se que houve descumprimento da Resolução TCE-ACRE 87 de 2013, com base no artigo 19, tendo em vista a apresentação intempestiva das informações, falta passível de multa. Contudo, como forma de adaptação dos jurisdicionados às exigências previstas nas normas, o Tribunal tem flexibilizado o prazo para fins de encaminhamento das informações. O anteexposto, e considerando as recentes decisões da Corte, este MPC opina excepcionalmente pela notificação do senhor José Exídio Nascimento Aragão para que observe as obrigações previstas na citada resolução, especialmente o artigo 2º, parágrafo 1º, sob pena de responsabilização em caso de reincidência nos termos do artigo 19 da mesma norma. É o pronunciamento. Com a palavra a nobre relatora. Obrigada, presidente. Isto posto o voto pela determinação ao presidente da Câmara Municipal de Tarauacá, que observe as obrigações previstas na Resolução TCE número 87 de 2013, especialmente o artigo 2º, parágrafo 1º, sob pena de responsabilidade nos termos do artigo 19 da mencionada norma, pela remessa de cópia do acórdão que vier a ser proferido à DAFO para acompanhamento e, após as formalidades obrigatórias, remessa dos autos ao arquivo. É o voto, senhor presidente. Em votação, com o senhor Ronaldo Polanco. Apoio o voto. Acompanhamos também o voto da nobre relatora e assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto proposto. Passamos ao processo 21.779, continua tendo como relatora a nobre conselheira Dulce Araújo, que eu passo a palavra. Obrigada, senhor presidente. Trata-se de processo em apartado, instaurado conforme solicitação da DAFO, por meio da comunicação interna número 125, de 30 de março de 2016, para apurar a conduta do senhor prefeito municipal de Tarauacá, Rodrigo Damasceno Catão, com fundamento no artigo 5º da Resolução número 97, de 14/5/2015, que prevê ser cabível a aplicação da multa prevista no artigo 89, inciso 2º, da Lei Complementar Estadual número 38/93, e das demais sanções cabíveis quando constatado o descumprimento de qualquer dispositivo da mencionada resolução, especialmente quando não houver remessa ou se revelar intempestivo ou de forma parcial dos documentos exigidos em seu dispositivo legal. O processo foi distribuído.
sendo determinado sua imediata remessa à DAFO, que se manifestou por meio do Grupo de Trabalho do Lincom, pela citação do gestor, uma vez que foi constatado o registro intempestivo no portal de licitações desta Corte de Contas de 6 pregões presenciais e a ausência de informações acerca de 5 tomadas de preço, 4 pregões e 2 concorrências, bem como de 8 dispensas e 2 adesões, e diante do descumprimento da resolução número 97 de 2015, entendeu a área técnica ser cabível a aplicação de multa. Em obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa, houve a citação por meio do Diário Eletrônico de Contas, número 399, de 1º de junho de 2016, tendo o gestor deixado transcorrer o prazo em autos. O Ministério Público de Contas, em manifestação subscrita por sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima, pronunciou-se às folhas 49 e 50 pela aplicação de multa ao gestor. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra a doutora Ana Helena, nova procuradora. Senhor presidente, senhora e senhor conselheiro, trata-se de processo aberto com vistas a apurar a responsabilidade do senhor Rodrigo Damasceno Catão, prefeito de Tarauacá, pelo descumprimento da resolução TCE-Acre 97 de 2015, que trata do portal de licitações e contratos, o LICOM. A análise técnica procedida verificou que o gestor não vem cumprindo integralmente a referida norma, sugerindo a sua citação para apresentar defesa, sob pena de multa, prevista no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar 38 de 93, com base no artigo 5º da referida resolução, bem como a notificação da origem para cumprimento da referida norma. Convocado para o contraditório, o gestor nada acrescentou aos autos. Observa-se neste feito o descumprimento da resolução TCE 97 de 2015, sem a apresentação de qualquer excludente ou explicação, falta passível de multa por grave infração à norma legal. Artigo 89.2, com base no artigo 5º, no seu artigo 5º, ante o exposto, pela aplicação de multa ao responsável, com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar e no assento regimental 01 de 2000, sem prejuízo de notificação à origem para cumprimento da norma pertinente. É o pronunciamento, senhor presidente. Obrigado, nova procuradora. Com a palavra, a nobre relatora, para conclusão e voto. Obrigada, senhor presidente. Nesse processo, o meu voto foi pela aplicação de multa prevista no artigo 89, inciso 2º, da Lei Complementar Estadual número 38/93, combinado com o artigo 139, inciso 2º, da Resolução TCE-Acre número 30/96, ao senhor Rodrigo Damasceno Catão, no valor equivalente a R$ 3.570, a ser recolhido em favor do Tesouro do Estado do Acre, no prazo de 30 dias. Na hipótese de descumprimento, deverá ser procedida a sua cobrança pela via judicial, nos termos dos artigos 23, inciso 3º e 63, inciso 2º, da Lei Complementar Estadual número 38/93, pela notificação do senhor Prefeito Municipal de Tarauacá, para que observe a Resolução TCE-Acre número 97 de 2015 e faça incluir, no prazo de 15 dias, as informações acerca de todos os certames realizados pela unidade, inclusive os destacados pela Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária, em seu relatório técnico, pela remessa de cópia do acórdão que vier a ser proferido à DAFO para acompanhamento e, após as formalidades de estilo, remessa dos autos ao arquivo. É o voto, senhor presidente. Em votação, o conselheiro Ronaldo Polanco. Senhor presidente, eu tenho um entendimento divergente com relação à multa apenas. Eu acho que estamos numa fase pedagógica e transição, e eu acompanho o resto do voto, apenas não aplicaria a multa. Como nós já tivemos um processo idêntico anterior, onde foi aplicada a multa, eu acompanho o voto da nobre relatora, e assim decidiu-se por maioria nos termos do voto da nobre relatora, divergindo em parte o conselheiro Ronaldo Polanco, que não faz aplicação de multa no seu voto. E assim passamos ao processo 22.014, continua tendo como relatora a nobre conselheira Dulce Araújo, a quem eu passo a palavra. Senhor presidente, eu só queria destacar, com relação aos processos do Lincom, que, a exemplo dos outros, mesmo tendo uma legislação que determinava aos gestores que eles fizessem incluir nos seus portais essas informações, nós demos um prazo bastante ampliado para eles, né? E
Na primeira etapa, não aplicamos nenhuma multa neles, a exemplo do portal da transparência, que, embora a legislação já houvesse amplamente, né, exigido isso, o Ministério Público havia solicitado as multas, e nós demos diversas oportunidades, inclusive o tribunal teve reunião com gestores, explicando claramente que desse prazo não poderia passar, mas, infelizmente, o que se observa é o descumprimento claro às decisões do tribunal. Obrigada, senhor presidente. É o processo 22.014. Né? 22.014. Senhor presidente, tendo em vista aqui o processo 21.370 também é o mesmo, eu gostaria de votar... Pois não, excelência. Julgar os dois em bloco. Entendimento, então, aqui do pleno. Obrigada, senhor presidente. Os dois processos são processos independentes, que apuram a responsabilidade dos gestores pelo não envio das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais, no primeiro caso da Prefeitura Municipal de Jordão, relativo ao primeiro bimestre de 2016, descumprindo a Resolução 87, de 28 de 11 de 2013, e no segundo processo também, da Câmara Municipal do Jordão, primeira da Prefeitura, segunda da Câmara, também do primeiro bimestre de 2000. Nesse caso de 2015, a área técnica produziu o relatório se manifestando pela aplicação de multa nos dois e o Ministério Público se pronunciou nos dois feitos. São os relatórios, senhor presidente. Com a palavra a nova procuradora, doutora Ana Helena. Senhor presidente, senhora e senhor conselheiro, tratam-se de processos abertos com vistas a apurar responsabilidade pela falta de envio das informações solicitadas pela Resolução TCE-Acre 87 de 2013. Com relação ao processo da Prefeitura de Jordão, a análise técnica procedida verificou o descumprimento da referida norma e sugeriu a citação do gestor sob pena de aplicação da multa prevista no inciso 2 do artigo 89, com base no artigo 19 da citada resolução, regularmente citado e cientificado sobre a necessidade de atualização do envio de dados no portal, o senhor Edson de Lima, que é do Cinert, conforme certidão de folha 20. Compulsando os autos, verifica-se que houve o descumprimento da Resolução TCE-Acre 87 de 2013, com base no artigo 19, tendo em vista a apresentação intempestiva das informações, falta passível de aplicação de multa por grave infração à norma legal. Contudo, como forma de adaptação do jurisdicionado às exigências previstas nas normas, o tribunal tem flexibilizado o prazo para fins de encaminhamento das informações. Ante o exposto e considerando as decisões recentes da Corte acerca do assunto, este MPC opina excepcionalmente pela notificação da origem para cumprimento da legislação pertinente sob pena de responsabilidade em caso de reincidência. A mesma coisa aconteceu em relação à Câmara Municipal de Jordão, o gestor citado, que é do Cinert, compulsão dos autos, verifica-se que houve descumprimento, tendo em vista a apresentação intempestiva e considerando esse período de adaptação, opinamos excepcionalmente pela notificação para cumprimento sob pena de responsabilização. Com a palavra a nova relatora. Obrigada, senhor presidente. O meu voto para os dois processos é pela determinação ao prefeito municipal de Jordão e ao presidente da Câmara Municipal de Jordão para que observem as obrigações previstas na Resolução TCE número 87 de 2013, especialmente o artigo 2º, parágrafo 1º, sob pena de responsabilidade nos termos do artigo 19 da mencionada norma, pela remessa de cópia dos acórdãos que vierem a ser proferidos à DAFO para acompanhamento e, após as formalidades obrigatórias, a remessa dos autos ao arquivo. São os votos, senhor presidente. Em votação, o conselheiro Ronaldo Polanco. No caso do processo 22.014, é o primeiro bimestre de 2016. Mas não tem multa. Não tem multa? Não, Nenhum dos dois. É porque, conforme, inclusive, as decisões anteriores, os relatórios atrasados, desde que apresentados, não receberam a multa. Os que não entregaram de forma alguma é que receberam a multa. E ambos apresentaram, mesmo que intempestivamente, mas apresentaram. Em 2016 apresentou. Apresentaram. Isso. Então, acompanho o voto. Acompanhamos também o voto da nobre relatora e, assim, então, decidiu-se a unanimidade nos termos propostos.
E passamos agora ao processo 21.868, que continua tendo como relatora a nobre conselheira Dulce Araújo, a quem eu passo a palavra. Obrigada, senhor presidente. Esse processo é autônomo e foi instaurado conforme solicitação da DAF, por meio da comunicação interna número 177, de 7 de abril de 2016, para apurar a conduta do senhor secretário de Estado da Fazenda, Joaquim Manuel Mansur Macedo, com fundamento no artigo 5º da Resolução número 97, de 14 de 5 de 2015, que prevê ser cabível a aplicação da multa prevista no artigo 89, inciso 2º da Lei Complementar Estadual número 38/93, e das demais sanções cabíveis quando constatado o descumprimento de qualquer dispositivo da mencionada resolução, especialmente quando não houver a remessa ou se revelar intempestiva de forma parcial dos documentos exigidos em seus dispositivos legais. O processo foi distribuído em 15 de abril de 2016, sendo determinada sua imediata remessa à DAF, que se manifestou por meio do grupo de trabalho do Lincom, pela citação do gestor, uma vez que foi constatado o registro intempestivo no portal de licitações desta Corte de Contas, da dispensa de licitação número 433 de 2016, publicada em 29 de fevereiro de 2016, do termo de inexigibilidade de licitação número 1026 de 2016, publicado em 1º de fevereiro de 2016, e do aviso de adesão número 01 de 2016, divulgado em 2 de 2 de 2016, e diante do descumprimento da resolução número 97 de 2015, entendeu a área técnica ser cabível a aplicação de multas, folha 17 e 20. Em obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa, houve a citação por meio do Diário Eletrônico de Contas número 397, de 30 de maio de 2016, tendo o gestor apresentado sua defesa, as folhas 38 e 39, e sobre a qual a DAF emitiu o relatório de análise técnica, as folhas 42 e 44, entendendo estar justificada a falha apontada e pela necessidade de recomendar ao gestor a fiel observância do artigo 1º da Resolução TC-Acre número 97 de 2015. O Ministério Público de Contas, em manifestação subscrita por seu ilustre procurador-chefe, Dr. Mário Sérgio Nery de Oliveira, pronunciou-se folha 49 pelo arquivamento do feito. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra a nova procuradora, doutora Anilena. Senhor presidente, senhora e senhor conselheiro, pretende-se a responsabilização do secretário do Estado da Fazenda, senhor Joaquim Manuel Mansur Macedo, por não envio de informações a este tribunal, visto que houve registros no Diário Oficial sobre licitações em desacordo com a Resolução TCE-Acre 97 de 2015. Citado o responsável, sua resposta, segundo a análise, demonstrou, mesmo que intempestivamente, a inclusão dos documentos exigidos no portal desta Corte e justificou o atraso. Isto posto, estando o responsável ciente das exigências da referida resolução e desconstituída a hipótese de multa em causa, sugerimos o arquivamento dos autos. É o pronunciamento, senhor presidente. Com a palavra a nova relatora. Obrigada, senhor presidente. O meu voto nesse feito foi pela notificação do senhor secretário de Estado da Fazenda para que continue a observar estritamente a resolução TC-Acre número 97 de 2015, sob pena de responsabilidade pela reincidência, pela remessa de cópia do acórdão que viesse proferido à DAF para acompanhamento e, após as formalidades obrigatórias, remessa dos autos ao arquivo. É o voto, senhor presidente. Em votação, o conselheiro Ronaldo Polanco. É um voto idêntico ao processo anterior, né? Sim. Então, assim, acompanhamos o voto da nobre relatora e decidiu-se a unanimidade nos termos do seu voto. Passamos, então, ao processo 21.396, continua tendo como relatora a conselheira Dulce Araújo. Senhor presidente, os três processos são idênticos, né? Sequência. Então, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigada, senhor presidente. Eu vou julgá-los em bloco. Os três são processos autônomos, instaurados para apurar a responsabilidade do gestor em razão do não envio das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais do Governo do Estado do Acre relativos ao quarto bimestre de 2015, em descumprimento à Resolução TCE número 87, de 28 de 11 de 2013. O processo 20.327 é relativa também ao quinto bimestre de 2015, descumprindo a Resolução TCE número 87. O processo 21.673, o sexto bimestre de 2015, também é por descumprimento
A área técnica se manifestou em todos os 3 processos pedindo a aplicação de multa e o Ministério Público se manifestou em todos os feitos. São os relatórios, senhor presidente. Com a palavra a doutora Ana Helena. Senhor presidente, senhora e senhor conselheiro, tratam-se de processos abertos com vistas a apurar a responsabilidade do senhor Joaquim Manuel Manso Macedo pela falta de envio das informações solicitadas pela Resolução TCE Act 87 de 2013, referentes ao 4º, 5º e 6º bimestre de 2015. A análise técnica procedida verificou o descumprimento da referida norma e sugeriu a citação do gestor para apresentar defesa sob pena de aplicação da multa prevista no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar 38 de 93, com base no artigo 19 da referida resolução. Convocado para o contraditório nos 3 processos, o gestor não aproveitou a oportunidade. Então, inicialmente, observou-se o descumprimento da resolução, sem apresentação de qualquer excludente ou explicação, pelo que opinamos pela aplicação de multa. No entanto, os processos retornaram ao MPC com informação de que as informações tinham sido prestadas, embora fora do prazo. Então, verificou-se nestes feitos o cumprimento da Resolução TCE Act 87 de 2013, embora a destempo. Porém, tratando-se do exercício de 2015, em que a Corte, em recentes julgados, concedeu novo prazo para adequação à referida norma, cabível o arquivamento destes autos. Ante o exposto, opinamos pelo arquivamento dos processos. São os pronunciamentos, senhor presidente. Com a palavra a nobre relatora. Obrigada, senhor presidente. Suposto voto nos 3 processos, pela determinação ao senhor secretário de Estado da Fazenda, que observe as obrigações previstas na Resolução TCE número 87 de 2013, especialmente o artigo 2º, parágrafo 1º, sob pena de responsabilidade, nos termos do artigo 19 da mencionada norma, remessa de cópia do acórdão que vier a ser proferido à DAFO para acompanhamento e, após as formalidades obrigatórias, remessa dos autos ao arquivo. São os votos, senhor presidente. Em votação, conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho o voto. Acompanhamos também o voto da nobre relatora e assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto apresentado. E passamos agora ao último processo, processo 17.698, continua tendo como relatora a nobre conselheira Dulce Araújo, a quem eu passo a palavra. Obrigada, senhor presidente. Trata-se de processo independente instaurado após comunicação encaminhada pela Vara do Trabalho de Sena Madureira, com o escopo de apurar a infração cometida pelo então prefeito municipal de Sena, senhor Nilson Roberto Ariel de Almeida, em razão da contratação do senhor Davi Chaves Lima, em julho de 2005, para desempenhar a função de vigia, em inobservância ao disposto no artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal. A DAFO, por meio da 4ª EGCE, manifestou-se às folhas 14 e 15 pela citação dos senhores Nilson Roberto Ariel de Almeida, Manuel Augusto da Costa e Vanderlei Zaire Lopes. Em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório da ampla defesa, os ex-gestores foram citados para oferecerem defesa ou documentos capazes de afastar a responsabilidade a eles atribuída, tendo o senhor Manuel Augusto da Costa apresentado sua defesa às folhas 27 e 30, o senhor Vanderlei Zaire Lopes, a folha 33 a 49, e o senhor Nilson Roberto Ariel de Almeida, as folhas 63, 64 e 72, 80. Em relatório complementar, a DAFO, por meio da 4ª EGCE, apreciando os argumentos expostos, se manifestou pela aplicação da multa prevista no artigo 89, 2º, da Lei Complementar Estadual número 38/93, aos senhores Nilson Roberto Ariel de Almeida e Vanderlei Zaire, uma vez que constatada a inobservância ao disposto no artigo 37, 2º da Carta Federal. O Ministério Público de Contas, por meio do seu ilustre procurador-chefe, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira, pronunciou-se a folha 98. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra a nova procuradora, doutora Ana Helena. Senhor presidente, senhora e senhor conselheiro, trata-se de comunicação da Justiça do Trabalho a respeito da admissão irregular do senhor Davi Chaves Lima por parte do município de Sena Madureira em entre 11 de julho de 2005 a 15 de 11 de 2012, ali julgada nula a falta do necessário concurso público. A instrução apontou como responsável por sua contratação e manutenção o senhor Nilson Roberto Ariel de Almeida e, por sua continuidade, os senhores Vanderlei Zaire Lopes
e Manuel Augusto da Costa. Todos foram citados e apresentaram defesa. Não obstante os argumentos produzidos, indiscutível é que a admissão em apreço foi considerada como contrária à regra constitucional de acesso a cargo efetivo da administração pública em sentença judicial transitada em julgado. Nessas condições, sugerimos a aplicação da multa tratada no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar 38 de 93 aos senhores Nilson Roberto Areal de Almeida e Vanderlei Zaire Lopes, sendo liberado da pena o senhor Manuel Augusto da Costa, com base em diversos precedentes do tipo, dada sua passagem como prefeito da origem por apenas 3 meses. É o pronunciamento, senhor presidente. Com a palavra a nobre relatora. Obrigada, senhor presidente. O meu voto neste feito, realmente eu também retiro a aplicação da multa do senhor Manuel Augusto da Costa, tendo em vista que ele ocupou o cargo apenas no período de janeiro a março de 2011, mas voto pela aplicação de multa prevista no artigo 89, inciso 2º, da Lei Complementar Estadual número 38/93, combinado com o artigo 139, inciso 2º, do Regimento Interno deste Tribunal, aos senhores Nilson Roberto Areal de Almeida e Vanderlei Lopes Aire, no valor equivalente a R$ 357 para cada um, a ser recolhido em favor do Tesouro do Estado do Acre, no prazo de 30 dias e, na hipótese de descumprimento, deverá ser procedida a sua cobrança pela via judicial, nos termos dos artigos 23, inciso 3º e 63, inciso 2º, da Lei Complementar Estadual número 38/93, pela remessa de cópia da presente decisão ao Ministério Público do Estado do Acre, e, após as formalidades de estilo, remessa dos autos ao arquivo. É o voto, senhor presidente. Em votação, conselheiro Ronaldo Polanco. Apoio o voto. Acompanhamos também o voto da nobre relatora e assim decidiu sua unanimidade nos termos do seu voto. Convidamos Eu já Sua Excelência. pedi ao nobre conselheiro Antônio Malheiro que ele possa encerrar, nos dando a honra do encerramento dessa sessão. Agradeço, então, a deferência e passamos, então, a palavra à nobre procuradora para suas considerações. Nada a comunicar, senhor presidente, apenas desejar um bom dia a todos. Conselheira Dulce Araújo. Conselheiro Ronaldo Não, Polanco. sou eu mesmo. Não, é ele, né? É o Polanco. Tá certo. É o Polanco. Conselheiro Ronaldo Polanco. Nada a comunicar, senhor. Conselheira Dulce. Presidente, eu gostaria inicialmente de cumprimentar a nossa procuradora, a doutora Ana Helena, a dona Dirce, que hoje está conosco, nos dando prazer, e também agradecê-lo, né, por presidir os trabalhos enquanto eu relato. E eu queria, senhor presidente, já estender os meus cumprimentos pela passagem do Dia dos Pais, que vai acontecer agora no próximo domingo, a todos os servidores do Tribunal de Contas, dizendo que já eles vão receber uma lembrança nossa, né, Aninha? Então, desejar a todos que Deus venha abençoá-los e dar a eles sabedoria para conduzir a sua família. Nada mais, senhor presidente, apenas agradecer. Obrigada. Encerrada a pauta e não havendo mais nada a tratar, cumprimentamos todos os presentes, agradecemos àqueles que aqui estão conosco agora nesse final da sessão e convocamos sessão para dia e hora regimental e, portanto, encerramos a sessão.